pessoa, tudo bem? Meu nome é Elizabeth Lessa, eu sou proprietária da Lessa Consultoria e tenho esse canal aqui também no YouTube. Esse canal do YouTube eu trago informações sobre departamento pessoal, RH, sobre medicina e segurança do trabalho, numa linguagem fácil de ser entendida. Hoje, o assunto que eu vou trazer é sobre a medida provisória 936, é a lei número 14.020. Foi no dia 6 de julho que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, tá? Agora, o que essa lei tem de pontos em comum com a MP 936 e o que teve de novo na medida que trouxe, que não tinha na medida 936 e trouxe nessa lei? Eu vou relembrar vocês sobre os pontos que já existiam na MP 936 e que continuam na lei. Fala sobre redução de jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho. Na redução de trabalho, tem as opções de redução de 25%, 50% e 70% até 90 dias. Então, não necessariamente contínuos, mas até 90 dias. Referente às outras porcentagens que não são essas, precisam de acordo coletivo com o sindicato para poder vigorar, e as porcentagens de redução de jornada abaixo de 25% não recebe o BEM, que é o benefício emergencial. Nas reduções que vão de 25% a 49%, o benefício emergencial vai ficar baseado apenas em 25%. Nas reduções que você vai entrar em acordo com o sindicato, que será de 50% a 69%, vai ficar com benefício emergencial de 50%. E nas reduções de 70% para cima, que você fez também com o seu sindicato, vai ficar, o benefício emergencial vai ser baseado em 70%. Você reduziu 50% da sua jornada de trabalho do seu funcionário. 50% você vai pagar baseado no salário dele, tá? No salário atual, você vai pagar, não pode diminuir o valor da hora. Então, se ele recebe R$10 por hora, ele vai continuar recebendo R$10 por hora, mas calculado sobre 50% da jornada de trabalho dele. Os outros 50% que é do benefício emergencial vai ser baseado no seguro-desemprego que ele teria direito. Então, o seu departamento pessoal, quando envia essa informação através do empregador web, ele manda também os 3 últimos salários da pessoa. Em cima desses 3 últimos salários é onde vai ser calculado essa porcentagem que ele tem de direito. Vai ser calculado o seguro-desemprego que ele teria direito e a porcentagem que você está mencionando que foi reduzido, tá bem? Sobre a suspensão de contrato de trabalho que continua na Lei 14.020. Você pode suspender o contrato do seu funcionário até 60 dias, pode ser 2 períodos de 30, tá? Não pode ser menos do que 30. As empresas que faturaram em 2019 mais do que 4.800.000 reais vai ter uma divisão de pagamento desse funcionário. Como que será? 30% do salário da pessoa, aí vem de novo, tá? É base do salário da pessoa, 30% do salário da pessoa, a empresa vai pagar como verba indenizatória. Os outros 70% ele vai receber através de benefício emergencial. Essa ajuda compensatória de 30% que a empresa vai pagar ao funcionário, ela não tem incidência de fundo de garantia, nem INSS. Você vai manter todos os benefícios que você paga para esse funcionário, mesmo com contrato suspenso, que seria cesta básica, vale alimentação, vale refeição, plano médico, você não pode suspender nenhum benefício, tá bem? E para as empresas que faturaram em 2019 menos que 4.800.000 reais, daí o benefício emergencial vai ser 100% pelo governo. Tá? Não vai ter nenhuma ajuda compensatória, isso na lei. Isso não impede de você querer também pagar uma ajuda compensatória para esse funcionário, porque ele normalmente pode ser que ele ganhe menos com o benefício emergencial. Você pode pagar tanto na redução de jornada de trabalho também. Você pode também dar uma ajuda compensatória. E essa ajuda compensatória, como eu disse, não tem incidência de INSS nem de fundo de garantia. Tá? E também não vai entrar também nas médias de 13º e férias futuramente. Outra coisa também, se você é uma empresa de lucro real, essas ajudas compensatórias, você no imposto de renda do ano que vem da sua empresa, você vai poder abater essas ajudas compensatórias no seu imposto de renda. É uma boa, né? Agora eu vou trazer alguns pontos em comuns, tanto da redução de jornada de trabalho, quanto da suspensão de contratos de trabalho.
Quais são as pessoas que não recebem, que não podem ser afastadas, que não podem reduzir jornada de trabalho, porque não vai receber o benefício emergencial. Serão os funcionários públicos, os estagiários e quem recebe o seguro-desemprego. Daí, outro ponto em comum é que você deve comunicar o seu colaborador com 48 horas de antecedência que ele vai ter uma redução de jornada de trabalho, consequentemente vai reduzir o salário dele também, né? Você vai ter que demonstrar isso para o seu colaborador, para ele não ficar com dúvida, ou a suspensão de contrato de trabalho. Isso pode ser num texto no WhatsApp, pode ser via e-mail, tudo que seja texto, tá, pessoa? Não mande áudio, porque áudio não tem como você printar e guardar no arquivo dele. Mas você tem daí para firmar um aditivo de contrato com ele, então você tem que colocar. Então você vai ser ou um acordo individual que você vai fazer, e não se esqueça que acordo individual é um acordo. Então você vai ter que ambas as partes entrarem em acordo. Se seu funcionário falar, não, eu não quero suspensão, não quero redução, e ele não assinar, ele não é obrigado, tá bem? Então, esse é um ponto muito importante, que já aconteceu comigo, de um cliente meu que pediu para eu mandar para ela uma suspensão de contrato de trabalho, e a funcionária não quis, não assinou, não teve jeito, e ela não pode, não suspendeu, tá? Então, tome bastante cuidado na hora de você implantar isso, que não é uma ditadura, é um acordo, você não pode impor. Sobre o contrato individual, quem você pode fazer contrato individual, que é você diretamente com o seu funcionário, ou com o acordo coletivo, que é com o sindicato. As empresas que em 2019 faturou abaixo de 4 milhões e 800 mil reais, ela vai poder fazer acordo individual para os funcionários que recebem até R$ 3.135, que é o equivalente a 3 salários mínimos, ou para funcionários que eles exercem uma profissão dentro da sua empresa, onde tem um nível superior, acima de 2 tetos do INSS, que o teto é 6.101. Então, quem ganha acima de 12.202 também pode fazer acordo individual. As pessoas que recebem entre esses valores, daí você vai ter que fazer um acordo coletivo com o seu sindicato. Agora, as empresas que faturaram acima de 4 milhões, eu vou trazer depois nos itens novos que entraram nessa lei, tá? O que é comum também entre os dois é a garantia de emprego. Então, essa lei veio também para ajudar as empresas, né, que não precisava de toda a mão de obra dentro da sua empresa, então eles vão estar pagando o benefício emergencial, mas também para o seu funcionário também não perder o emprego. Então, tem a garantia de emprego pelo tempo que você está utilizando essa ferramenta de redução ou de suspensão, e quando ele retornar, vai ser o mesmo tempo que ele ficou afastado com redução, vai continuar a garantia de emprego dele. E se você decidir demiti-lo, daí eu vou trazer também as regrinhas para você do que vai acontecer. Você pode demitir, só que daí você tem que pagar. Se houve uma redução entre 25% e 49%, você vai pagar 50% do salário que ele teria direito nesse período de estabilidade. Se houve uma redução de 50% a 69%, você vai ter que pagar 75% do salário que ele teria direito nesse período de estabilidade. E se ele teve uma redução de 70% para cima do salário dele ou a suspensão de contrato de trabalho, daí você vai ter que pagar o valor do salário dele que ele teria direito integralmente. Vai ser uma verba indenizatória, como eu já falei anteriormente, não tem incidência de fundo de garantia nem de INSS, mas você vai ter que indenizá-lo na rescisão, caso você decida por demiti-lo realmente. Isso em caso de sem justa causa, tá? Todas essas informações é sem justa causa. Agora, se ele pediu demissão ou se foi por uma justa causa, consulte seu advogado para ver se realmente cabe uma justa causa para você não ter dor de cabeça futuramente. Daí também não precisa pagar nenhuma dessas verbas indenizatórias. Outro ponto em comum é o seguinte, você não pode ultrapassar de 90 dias entre os dois tipos de benefícios. Por exemplo, aqui na lei diz que você tem direito a reduzir a jornada de trabalho durante 90 dias e suspensão 60 dias. Você não pode dar 90 dias de redução de jornada de trabalho e mais 60 dias de suspensão. Se você quiser dar 30 dias de redução de jornada de trabalho e 60 dias de suspensão, pode,
porque daí não vai ultrapassar 90 dias. Então, a utilização das duas ferramentas nunca pode ultrapassar 90 dias, tá? Então, se atente a isso, porque isso gerou muita dúvida no começo. Eu tive dúvida em relação a isso. Eu recebi informação que poderia dar continuidade, poderia utilizar os 90 dias de um, depois 60 de outro. Depois eu fui analisar mais. Agora, na lei, continua com isso, tá? Então, não pode ultrapassar 90 dias na utilização dos dois. Agora, vamos falar sobre os pontos incluídos na lei que não existia na MP 936. São pontos muito importantes. Vamos falar sobre a gestante. A gestante, após ela entra em licença maternidade, né? Não necessariamente depois que nasce o bebê, às vezes ela pode começar a licença maternidade até um mês antes, mas ela tem 5 meses de estabilidade, não é? Pela lei da licença maternidade, 5 meses de estabilidade. Algumas convenções coletivas dão ainda mais algum tipo de estabilidade após o retorno dela, então você precisa também se precaver e analisar a sua convenção coletiva. Mas vamos falar da CLT. Com a lei 14.020, ela diz que a pessoa, se ela se afastou, a gestante, se ela se afastou, teve a suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada de trabalho, ela adquiriu uma estabilidade, não é? Ela permaneceu trabalhando depois. A hora que ela volta dessa licença maternidade, essa estabilidade que ela adquiriu, tipo, se ela ficou 60 dias suspensas, com o contrato suspenso, a hora que ela retornar da licença maternidade, ela vai ter esses 60 dias que ela esteve suspensa. Então, 5 meses mais 60 dias, então serão 7 meses de estabilidade, né? Então, a pessoa fica 120 dias afastada, que é a licença maternidade mesmo, e depois mais um mês. Quando ela volta, ela ainda tem mais um mês de estabilidade. Então, são 5 meses. A hora que termina esses 5 meses, começa a contar a estabilidade que ela adquiriu com o tipo de ferramenta que você utilizou na sua empresa, ou suspensão ou redução de jornada de trabalho, tá? Agora vou falar sobre o que veio na questão de acordo individual e acordo coletivo para as empresas que faturaram em 2019 acima de 4.800.000 reais. Antes era a mesma coisa que para as empresas, não tinha nem essa diferença. Você ganhava até 3 mil, o seu funcionário ganhava até 3.135, você podia fazer o acordo individual e acima disso o acordo coletivo. Agora, com a lei, teve essa mudança. Então, as empresas que faturaram em 2019 mais que 4.800.000 reais, só vai poder fazer acordo coletivo para os funcionários que recebem até R$ 2.090 reais, que é o equivalente a 2 salários mínimos. E a mesma regra para o profissional de nível superior, que é 2 tetos do INSS, também faz acordo individual. Entre esse 2.090 e até o teto, até o nível superior, você terá que fazer acordo coletivo com o seu sindicato. Outra regra também que veio na lei é que os aposentados poderão fazer também a redução de jornada de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho. Só que, como ele já recebe a aposentadoria, ele não terá direito ao BEM, que é o benefício emergencial que o governo vai pagar. Quem vai ter que pagar vai ser a empresa. Então, assim, você precisa analisar junto com o seu contador, junto com o pessoal do departamento pessoal, que vale a pena você mantê-lo na sua empresa, onde você vai pagar, e às vezes você não está precisando, porque não tem demanda o suficiente. Se você vai pagar o salário dele, onde tem fundo de garantia, tem INSS, se você é uma empresa lucro real, lucro presumido, tem INSS. Ou se você vai pagar ajuda compensatória, suspendendo o contrato de trabalho dele ou reduzindo. Que daí você, nessa ajuda compensatória, você não tem INSS, não tem fundo de garantia. Então, você precisa analisar. Daí, o que acontece? Também a mesma regrinha da empresa que faturou em 2019, acima ou abaixo de 4.800.000. É a mesma regra da suspensão, tá? Então, se você vai suspender, 30% você vai ter que pagar como salário e 70% você vai ter que pagar como ajuda compensatória. Se for abaixo de 4.800.000, 100% como ajuda compensatória. E a mesma regra para as reduções de jornada de trabalho, tá? Uma parte é salário e a outra parte você vai pagar como ajuda compensatória. Então, analise e veja se vale a pena. Ter mencionado no início, essa lei ela tem validade até 31 de dezembro de 2020. Por que, Beth, essa data?
porque é quando foi colocado que é calamidade pública no Brasil. O que acontece? Por que eu estou trazendo essa informação para você? Porque até dia 31 de dezembro de 2020 você não poderá demitir o seu funcionário com deficiência. Se ele está contratado na sua empresa, que tem aquelas porcentagens, né, de PCD que algumas empresas precisam ter, você não pode demitir o seu funcionário com deficiência até dia 31 de dezembro de 2020. Outra informação importante também é sobre a repactuação de dívidas, que não tinha na MP 936. O que é repactuação de dívidas? Se você fez um empréstimo consignado, ou um financiamento, ou cartão de crédito que é debitado automaticamente do seu salário, tudo que é debitado automaticamente do seu salário, que você fez algum tipo de contrato com instituição financeira, também vai poder fazer repactuação. No caso de redução de jornada de trabalho, você vai poder reduzir a sua parcela proporcional à sua redução do seu salário. Em caso de suspensão, você vai ter uma carência para pagar essas parcelas. E se você também contraiu o vírus, o novo coronavírus, também você vai ter a possibilidade de fazer uma repactuação dessa dívida. Tá? E tem um prazo, tem uma carência de 90 dias. Você pode, durante 90 dias, diminuir ou então entrar no acordo para, como você foi suspenso, tá às vezes está afastado, você consegue também, durante 90 dias, ter esse benefício de diminuir o valor da sua parcela. Agora, se você foi demitido, a repactuação também poderá ocorrer no saldo que ficou restante lá, que ainda não foi debitado do seu holerite, não foi debitado da sua rescisão. Você pode ir diretamente no banco e fazer uma repactuação com a mesma tabela de juros que já havia na dívida original, tá? No financiamento, que seja empréstimo original. Só que daí você ainda vai ter 120 dias para iniciar o pagamento. Então, você vai ter aí 4 meses para voltar a pagar esse financiamento. Mas você precisa ir ao banco para fazer essa repactuação. O banco não tem como adivinhar, tá? Então, procure a instituição financeira que você fez esse contrato. Outro ponto muito importante que foi incluída nessa lei é o artigo 7º, parágrafo 3º, onde menciona que o Poder Executivo, que no caso é o presidente, ele vai poder a qualquer momento fazer um regulamento, geralmente através de um decreto, podendo prorrogar esses prazos. Por exemplo, a redução acima de 90 dias, ele pode acrescentar mais, e de suspensão ele pode acrescentar mais também. Então, se não tivesse esse artigo nessa lei, ele teria que fazer uma nova medida provisória, que é todo aquele trâmite que ele faz a medida provisória, daí tem que passar pela Câmara, daí tem que passar pelo Senado, daí volta para ele, tem que sancionar para virar lei. Tá? Então, a qualquer momento, e assim, muitas amigas minhas já me perguntaram, Beth, mas já teve prorrogação? Teve nessa lei nova, ou então ele já foi prorrogado? Eu ouvi dizer que foi prorrogado. Por enquanto, hoje é dia 13 de julho de 2020, até hoje não saiu nenhuma prorrogação desses prazos de redução de jornada de trabalho e suspensão de contrato de trabalho, tá? Mas ele pode, a hora que ele quiser, ele pode. É só ele fazer um decreto que isso entra na lei também. Eu espero que tenha sanado suas dúvidas, deixando bem claro que essa lei aqui, todas essas regrinhas que eu coloquei aqui no vídeo, vale até dia 31 de dezembro de 2020, até o presente momento. A calamidade pública vai até aí, mesmo até agora, está mencionando até dia 31 de dezembro de 2020. Então, tudo isso tem esse prazo. Agora nós estamos mais garantidos, porque agora virou lei, então não tem mais como revogar, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, fale comigo. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que era necessário ser bem claro para trazer todas essas informações para vocês. Curtam, se inscrevam, eu quero chegar a 1000 inscritos. Quando eu vou conseguir, por favor, me ajudem, divulguem o meu canal. Façam perguntas, tragam assuntos novos para eu fazer outros vídeos. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudá-los, tá? Você também pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. Lá no Instagram é o @eagora_dp. Eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp. Qualquer coisa eu coloco meu número do WhatsApp aqui. Eu tô à disposição. Um grande abraço para vocês todos e uma ótima semana.
Olá, pessoa! Então, só para complementar o vídeo rapidinho, no dia 14/7/2020, o Bolsonaro decretou um regulamento dizendo que aumentou mais em 30 dias a redução de jornada de trabalho e mais em 60 dias a suspensão de contrato de trabalho. Então, totalizando tanto para um quanto para outro 120 dias. E também você pode utilizar entre essas duas ferramentas, também não pode ultrapassar 120 dias, tá? Então, preste atenção nisso. Aumentou tudo para 120 dias, tanto a redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho e a utilização, a soma da utilização de ambas as ferramentas. Era só isso que eu tinha para dizer para complementar. Um abração!